Capítulo 6. Limitação fatal número 2. Ostra, pouco autoconfiante. As ostras me lembram Charles Brown, personagem do desenho Snoopy, um garoto ótimo que se esforçava para ser gentil com toda a sua volta, com todos à sua volta. Porém, essa limitação toma conta dele, ninguém o leva a sério. Ele não consegue fazer contato visual com as pessoas quando fica tenso e incrivelmente indeciso. Vive sendo passado para trás, mesmo tendo o coração generoso. Sempre se preocupa com os demais, mas ninguém liga para ele. Deve ser frustrante saber que você possui talentos e nunca ter a oportunidade de colocá-los em prática. As perdas decorrentes dessa limitação pessoal são tremendas. Vidas que nunca se realizam plenamente, sonhos que nunca se tenta alcançar. Conheci algumas ostras ao longo dos anos. Por vezes, nos contextos mais inesperados, o que eu tinha vontade de dizer a elas era: abra-se para o mundo. Speed Channel, canal da TV a cabo dedicado às corridas, telefonou para o meu escritório. Alguém de lá ouvira falar a respeito dos resultados que tinha minha empresa estava alcançando em escolas e organizações e queria saber se os princípios da superação das limitações pessoais dariam certo no mundo da NASCAR, a maior associação automobilística americana. A proposta era simples. Juntos escolheríamos uma equipe da NASCAR e nossa tarefa seria tentar fazê-los acelerar e obter melhores resultados para na pista, após aplicar nossos processos para aprimorar o desempenho. O primeiro passo era coletar dados comportamentais sobre cada integrante da equipe selecionada, incluindo seus proprietários. Eu sabia muito pouco sobre a NASCAR. Embora meu filho Mika, que fã de corridas, falasse muito sobre o assunto. Logo ficou claro que eu tinha muito que aprender. Na primeira reunião com a equipe, um dos homens se aproximou de mim. E então, há quanto tempo você trabalha na NASCAR? Olhei para o meu relógio. Há uns 20 minutos. Dá para imaginar quanto meu currículo os impressionou? Tudo o que eu sabia sobre esse universo era os carros corriam alta velocidade em circuitos ovais. À medida que passei a trabalhar com a equipe, tive uma excelente impressão. São muitos companheiros de trabalho e amo o que fazem. Eu não tinha noção de como o mundo da corrida era difícil até de viver no meio deles. A competitividade é incrível e o ritmo, na maior parte do tempo, beira a insanidade. Todas as equipes da NASCAR enfrentam uma temporada extremamente longa, de fevereiro a novembro, quase sem pausas entre uma semana e outra. Como todas as corridas são realizadas em fim de semana, a NASCAR tem um profundo impacto na vida familiar, o que se reflete em índice de divórcio mais altos do que em muitos outros esportes. O cronograma é apertado e a competição é feroz. Para aumentar ainda mais a pressão, a proporção das vitórias nas corridas é diferente de outros esportes. A cada semana, entre 32 e 36 pilotos competem e só um deles vai sair vencedor. A competição não vale a pena por cada vitória, mas também pelos pontos acumulados. Trata-se de um esporte extremamente difícil, em poucos chegam ao topo. Nossa tarefa era melhorar o desempenho da equipe Fitz Broadway, que estava em 23º lugar. Dedicamos algum tempo a avaliar cada integrante da equipe e identificamos algumas áreas que precisavam de estudos mais aprofundados. O piloto Casey era um jovem muito dedicado. Começa a competir aos 15 anos e com 18 anos já tinha se tornado vencedor. Ele trabalhava havia algum tempo com o chefe da equipe e era um excelente piloto, com um enorme talento inato. Então, qual era o problema? Por que só estava na 23ª posição? Quais eram as limitações e por onde deveríamos iniciar o processo de aumentar sua velocidade e melhorar seu desempenho? Todas essas perguntas rodavam na minha cabeça. Perdendo a corrida da autoconfiança. Uma das minhas principais crenças é a de nenhum grupo ou organização é capaz de superar as limitações de seus líderes. E em uma equipe de corrida existem vários níveis de liderança, a começar pelos proprietários. E como um dos proprietários, Terry, admitiu,
em tom de piada. Eu sou a maior limitação da equipe. Em alguns momentos ele tinha certa razão, mas não hora da corrida. Durante a prova, todos têm seus papéis a cumprir, mas os principais são o do piloto e o do chefe da equipe. Naturalmente, o piloto é quem dá as instruções de dentro do carro ao chefe da equipe, que deve fazer os ajustes necessários referente à dirigibilidade do veículo e seu desempenho na pista. Se eles não se comunicarem bem, haverá problemas. No caso da equipe fitness, o chefe recebia as instruções de Carson, mas não necessariamente efetuava as mudanças que este pedia, acreditando que sabia como corrigir o problema de uma maneira melhor. O chefe muitas vezes dizia a Cassie que tinha feito as alterações, quando de fato fazia uma mudança diferente da que havia sido solicitada, visando melhorar o desempenho de Carson. Em outras palavras, o chefe tirava suas próprias conclusões e fazia as mudanças que ele achava que o piloto precisava, sem que este tomasse conhecimento. Em pouco tempo, os dois falavam línguas diferentes. A autoconfiança de Cássia estava diminuindo rapidamente. Logo, os resultados ruins na pista chegaram ao mesmo nível da autoconfiança. Mas esse não era o único problema. Os dados coletados também nos informaram que a escala de autocontrole de Cassie estava alta demais. O resultado era um piloto com medo de assumir risco, que não aproveitava as ocasiões de abertura e faria galgar posições. O fato de que Cassie não estava recebendo do chefe da equipe o apoio que imaginava também não ajudava. Tudo isso estava prejudicando seriamente o desempenho do piloto. Nós precisamos aumentar sua autoconfiança e baixar seu nível de autocontrole, do ponto de vista comportamental. Isso não é muito difícil, mas uma terceira limitação complicava tudo. Cassie era resistente a mudanças. Para aumentar a confusão, o chefe da equipe dizia ao piloto que ele estava se saindo muito bem, quando na verdade não estava. A motivação e a união da equipe estava terrivelmente em baixa. Quais eram os índices da baixa autoconfiança de Cassie? Do ponto de vista comportamental, em primeiro lugar, ele não corria risco. E se batesse? Se tentasse aproveitar uma abertura para roubar uma posição e se chocasse com outro muro? Após andar no carro madrinha algumas vezes, passei a ter uma profunda empatia por essa sensação. E isso porque percorri a pista no carro madrinha a 225 km por hora. É brincadeira de criança. Os carros de corrida chegam a atingir 250 e 300 km por hora, dependendo do circuito. Durante todo o trajeto, os pneus ficam superaquecidos e tudo que estiver solto na pista vai ficando colado a eles. Conforme se acelera, os detritos pesos nos pneus são lançados contra o paralama, de modo que o piloto está com sensibilidade à flor da pele enquanto tenta não bater no muro, que às vezes está a centímetro de distância. Tudo isso em uma pista lotada na qual todos os objetivos ultrapassar você ou fazer qualquer que você bata. No mínimo é difícil manter o foco. Eu compreendo perfeitamente que alguém não sinta muita vontade de ultrapassar carro a 290 km por hora, mas essa era a tarefa de Cassie. E a tarefa do chefe da equipe era fazer os ajustes necessários no veículo que permitisse assumir a dianteira. Outra característica de autoconfiança baixa é não ser capaz de tirar proveito das oportunidades. Antes de cada curva, muitas vezes os pilotos se alongam no momento da aproximação, de modo que 3 carros podem ficar colados. No entanto, é praticamente impossível manter essa proximidade durante a curva, pois quem ficar do lado de fora da pista precisará percorrer uma distância maior e a partir de uma posição mais desfavorável. Para não falar do muro, que se aproxima a 260 km por hora. Quando 3 veículos entram colados em uma curva, isso muitas vezes significa que alguém vai bater contra o muro. Geralmente, um dos pilotos se afasta e deixa que os outros dois se enfrentem. A zostra é aquela que tira o pé do acelerador e deixa os outros avançarem. É indecisa, inexitante. É indecisa e hesitante e perde a oportunidade de ultrapassar alguém. Mas a insegurança não é uma vantagem a 290 km por hora. Ela não ganha corrida. Além dos problemas nas pistas, a autoconfiança baixa de Carson permeava outras áreas.
Sua relutância em tomar a iniciativa de encontrar outras pessoas causou um grande impacto nos patrocínios. Com os fãs e do automobilismo, ele se dava muito bem. E foco era o esporte e ele sabia exatamente o que fazer. Porém, com os patrocinadores era mais difícil, ele não sabia ao certo o que esperava dele. E sua falta de confiança o deixava constrangido nessa situação. Cássia era tímido, o que o complicava ainda mais. Com o tempo, vários patrocinadores e seus representantes começaram a achar que Cássia estava esnobando. Estava confundindo pouca autoconfiança e timidez com orgulho e arrogância, mas não importa. O resultado era o mesmo. Ele começou a perder preferência nos patrocinadores, o que é fatal no mundo do automobilismo. Também nos voltamos para as limitações da equipe. Quando começamos o processo, o stop durava entre 16,7 e 17,5 segundos. À medida que a equipe passou a trabalhar melhor em conjunto, esse tempo começou a baixar. Os integrantes discutiram o que não estava dando certo para ele, como equipe, quando o carro estava no box. Superando suas limitações pessoais, a equipe galgou posições nas classificações e nos resultados finais. Nas 3 primeiras semanas, Cássio obteve as melhores classificações de sua carreira. O desempenho continuou melhorando nos meses seguintes. Então, como era de esperar, ele atingiu o patamar mais alto permitido por essa deficiência. No caso da equipe, subiu da 23ª para a 12ª posição. Foram ganhos incríveis para tão pouco tempo, e o grupo tinha todos os motivos para sentir orgulho dos resultados que estava conseguindo alcançar. Cássia estava fazendo o melhor possível para alcançar o máximo desempenho, apesar das suas limitações, mas não foi forte nem rápido o suficiente entre seu desempenho nas provas e os atritos cada vez maiores com alguns patrocinadores. A carreira de Carson naquela equipe estava chegando ao fim. No fim das contas, não importava o que ele fosse talentoso ou uma pessoa boa, tudo se resumia à sua capacidade de encarar as dificuldades. Sua baixa autoconfiança acabou assumindo o controle e desanimando o nível de sucesso que ele poderia alcançar. A respeito de seus incríveis talentos e habilidades, suas limitações pessoais lhe custaram o contrato com a fitness. E qual a origem da falta de autoconfiança? Na minha opinião, não nascemos assim. Penso que certos relacionamentos e acontecimentos determinam a forma como nos vemos. Refletir sobre a origem desse problema pode ser útil. Sabedoria do avô. Quando eu tinha 12 anos, meu avô, a quem eu amava, respeitava e admirava muito, e eu estava trabalhando na fazenda da família. Tínhamos que cortar um tipo de mato que ocupava a parte baixa do terreno. E o trabalho era manual, pois os tratores atolavam no solo encharcado. Esse dia em particular estava muito mais quente e úmido do que o normal, e devo ter suado em bicas. Eu gostava desse tipo de trabalho, mas não estava conseguindo tirar a cabeça do jogo de beisebol da liga infantil, do qual havia participado na noite anterior. Contei ao meu avô sobre o jogo, expliquei em detalhes o que eu não tinha atuado bem como lançador, fazendo alguns arremessos sem controle e perdendo a excelente oportunidade de eliminar vários integrantes da equipe adversária. Meu avô retrucou. Você sabe o que está fazendo? Sei sim, respondi. Estou falando sobre o jogo de ontem e como eu estraguei tudo. Sabe o que você precisa fazer, filho? Perguntou ele, olhando bem nos meus olhos. Ele se apoiou na foice e disse as 3 palavras que nunca esquecerei: esvazie sua mochila. Meu avô percebeu os óbvios pontos de interrogação do meu rosto, então explicou. Depois do jogo, quando você guardou as bolas, a luva e o taco, você também guardou a derrota em sua mochila. É preciso esvaziá-la para ficar pronto para a próxima partida. Você está perdendo tempo demais olhando para trás. Aprenda o que tiver de aprender com aquele jogo. E então, use a lição para se concentrar na partida de amanhã. Meu avô não falava muito, mas quando falava, o que dizia fazia muito sentido. Nunca me esqueci do seu conselho e até hoje me recuso a perder tempo com o que passou. Sem dúvidas, quero aprender com as experiências anteriores, mas não fico alimentando arrependimentos nem fazendo suposições.
A lição é simples: é impossível correr bem olhando para trás. As dificuldades, os conflitos, as expectativas frustradas, as inseguranças, os abusos, as relações complicadas, os acontecimentos marcantes, a vida fazem com que todos nós carregamos certa bagagem na qual precisamos nos livrar. O segredo é estar disposto a tratar essas feridas emocionais, pois quando mais para o fundo da mochila empurrarmos esses sentimentos mais entranhados, eles ficarão. E essa mochila pode se tornar um fardo grande demais para se carregar todo dia. Você é uma ostra? Entre os sintomas a seguir, marque o que você identificar em si mesmo e some quantos pontos marcou. Se cometo um erro ou desaponto alguém, tenho dificuldade de superar isso. Há muita gente mais talentosa do que eu. O que as pessoas pensam de mim é muito importante. Sou tímido e reservado. Conhecer pessoas novas é difícil para mim. Cedo facilmente perante, cedo facilmente perante pessoas de personalidade forte. Quando alguém me faz um elogio, me sinto constrangido em agradecer, ten- então tendo a desconversar. Ao deparar com uma situação nova, não sei bem como proceder sem a orientação de alguém. Às vezes, internalizo pequenas frustrações e um dia desabafo todas de uma vez. Nem sempre expresso minhas opiniões, pois provavelmente outras pessoas já teve a mesma ideia. O conflito de me desgasta muito, então costumo evitá-los. Às vezes faço isso não dizendo o que realmente penso. Você tem tendência a ser ostra? Marque a seguir seu valor total. Faça uma reta de 0 a 10, numere a de 0 a 10. No 0, tendência menos provável. E no número 10, tendência mais provável. Sou uma ostra, socorro. Quando começar a escrever, quando começar a conversar com alguém que tem esse tipo de dificuldade, às vezes parto de um pedido como, sem pensar muito, dizendo a primeira ideia que vem à cabeça. Liste seus pontos fortes, aqueles que você acredita que se sobressai. Geralmente, a pessoa fica 1 minuto murmurando algumas palavras constrangidas até que vá a seu socorro. Analisa as respostas e afirma quando ela é modesta, estimulando-a a criar coragem de assumir mais seus pontos fortes, e quase como se ela se visse através dos óculos embaçados, sem conseguir enxergar sua beleza e seu talento no espelho. Portanto, seu principal objetivo é conseguir reconhecer e tirar proveito de seus pontos fortes. Outra situação para refletir. Se você estivesse trabalhando em um projeto com uma criança e esta estivesse se esforçando muito, mas cometesse erros, sei exatamente como você reagiria. Diria: faça direito, seu bobo, porque não é mais cuidadoso. Veja só, errou de novo. É claro que não estou falando sério, pois você nunca diria isso. Mas se não é certo falar desse jeito com uma criança, por que você fala assim consigo mesmo? Alguns dos nossos melhores amigos já enfrentaram esse problema, e eu fico muito triste de constatar quanto eles internalizam. Enquanto eu escrevo isto, me vem à mente as lembranças de épocas difíceis da minha vida, quando eu vivia me martirizando. Todos devemos manter a humildade e a sensibilidade, mas não podemos deixar que esses pontos fortes se transformem em limitações. Etapas de tração específicas. Aqui estão algumas ações que você pode adotar para começar hoje mesmo a ganhar tração. Após ler todos os capítulos referentes a limitações e esta ficar caracterizada como uma das suas limitações fatais, etapas como estas farão parte do seu plano de tração. Vou começar a assumir meus pontos fortes, organizando-os em uma lista e lendo-os diariamente até que eles estejam totalmente internalizados. Talvez você precise de um amigo de confiança para ajudá-lo a elaborar a lista. Quando eu começar a ter pensamentos negativos sobre mim mesmo, vou passar a substituí-los por outros mais verdadeiros. Então, em vez de pensar, não acredito que derramei a garrafa de vinho nele, fui tão distraído, aposto que ele ficou mais chateado do que pareceu. Eu só estava tentando ajudar e vejo só o que eu fiz. Vou substituir por. Isso pode acontecer com qualquer um. E se ele sabia que só estava tentando ajudar?
Não há mais nada que eu possa fazer agora. Por isso, vou manter em mente que foi um jantar muito agradável. Vou começar um diário. Escrever o que estou pensando sobre mim e observarei o progresso com o passar do tempo. Releia periodicamente o diário com alguém que confia e que apoiará o seu progresso de crescimento. Deixarei de ser visto como uma pessoa que precisa muito receber incentivos de terceiros. Se alguém não explicar uma aprovação, vou me distanciar um pouco e decidir objetivamente que mesmo assim sou capaz de avançar, sem deixar de ser sensível ao que os outros pensam. Vou procurar me autoconfirmar. Como lidar com uma ostra? Para lidar de forma eficiente com uma ostra assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos, portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados: a ostra é modesta, sensível e companheira. É particularmente importante ter sensibilidade na comunicação com pessoas que têm essas limitações. Se precisar, com dizê-lo, certifique-se de que você é a pessoa ideal para fazer isso. E lembre-se de que os ouvidos delas amplificam as críticas. Uma técnica que dá bons resultados é fazer perguntas para ajudá-las a compreender outro ponto de vista, sem se sentirem agredidas. Respeite-as e conquiste o direito de ser ouvido. Sempre ressalte os aspectos positivos dela e de seu trabalho, motivando-as como estivesse torcendo por elas. Incentive-as dizendo: é isso aí. Ou puxa, que ótimo, e tente deixá-las em uma posição que se envolva o menor risco possível. Faça um esforço adicional para dar ouvidos a pessoas assim e tente compreender seus sentimentos. Desenvolva empatia pelo comportamento atual delas, conhecendo melhor as aparências, as experiências que tiveram. Faça perguntas como: seja sincero, o que você acha, está sentindo? Eu realmente preciso que você me responda com sinceridade. É disso algo que está incomodando você? Lembre-se de que alguém que luta contra a falta de autoconfiança tende a ocultar os sentimentos para evitar conflitos. Você precisará insistir mais do que o normal para que as ostras expressem o que pensam. Capítulo 7. Limitação fatal número 3. Docinho de coco. Super protetor. Amber, uma jovem universitária bonita, inteligente e de boa família, é gentil com todos e está sempre de bom humor, mas seu namorado vive tirando vantagem dela. Ele se atrasa quando combina de apanhá-la. Não telefona quando promete, já que esqueceu do aniversário de Amber. No último Natal, pediu à mãe dele que comprasse alguma lembrança para ela, pois iria a uma festa com amigos. Desde que foram morar juntos, ela lava as roupas do rapaz e cozinha para ele. Amber chorou ao me contar que seu namorado a traía. Por que ele me trata assim? Se eu sou tão boa com ele, perguntou. Porque ele percebeu que você não vai brigar com ele por causa desse comportamento. Amber se entrega totalmente aos demais, como se seu limite de crédito com pessoas fosse infinito, mas não é. Aliás, muita gente se entrega completamente sem perceber que um relacionamento com saques constantes, mas sem depósito, acabará se esgotando. Excesso de generosidade faz mal. Todos conhecemos alguém que é famoso pelo excesso de generosidade. Funcionário que cobra os turnos dos outros, nos feriados, fim de semana, mãe que não põe ordem no bairro, amigo que não empresta dinheiro, o amigo que empresta dinheiro para todo mundo sem nunca receber o que emprestou. O que há de errado em ser coração mole? Essas pessoas têm dificuldade de se impor limite. Seu comportamento bondoso e atencioso vai além do que é saudável para elas e para os outros. De fato, os outros passam a contar ou a depender tanto desse modo de agir que a pessoa tentar mudar ou virar broncas porque ela não é assim. Ninguém quer que ela mude. Os superprotetores não conseguem entrar em conflito com outras quando há algo errado. Minha mulher, Susan, e eu temos uma amiga que é assim com o filho há anos. Ela sempre inventa desculpa para o mau comportamento dele, e quando decide repreendê-lo, parece que está fazendo um pedido extraordinário, de tanto que doura a pílula. Quando finalmente diz o que quer dizer, não surge tão efeito.
Ela realmente pensa que os filhos vão aprender da maneira certa de agir à base de amor, se tivesse liberdade para crescer e aprender a lidar com a falta de limites. A questão é que a limitação pessoal dela trouxe problemas para eles. Não é de surpreender que, mesmo já tendo mais de 40 anos, eles continuam sendo irresponsável e egoísta. Um deles já se casou várias vezes, tanto com outra ainda não tentando, estão tentando encontrar. Não consegue levar nada até o fim. E a mãe justifica essa inconstância dizendo que estão procurando algo que consigam se sair bem. Seria mais útil se ela lhes recomendasse acordar e sair para procurar um emprego, em vez de esperar que as esposas dê conta de tudo. Com efeito, as mulheres deles assumiram muitas das responsabilidades que a mãe desempenhou durante anos. Nenhum dos meninos ajuda em casa, em nada em casa. Quem faz tudo é a patroa. Cortar a grama, cozinhar, limpar e educar os filhos são as mulheres que cuidam de tudo. Pais superprotetores assumem a maior parte do fardo de cuidar da família. No caso, as mulheres tendem a apresentar mais esses comportamentos do que os homens. Há exceção, mas são apenas exceções. Entretanto, quando uma pessoa faz tudo para as demais, ela está estimulando o egoísmo e certo senso de superioridade. O fato de uma pessoa ser atenciosa e generosa não a torna superprotetora. Porém, em um nível extremo, isso se torna um problema. Em primeiro lugar, se eu me esforço tanto para ajudar os outros, que fico constantemente em atraso com as minhas próprias obrigações, provavelmente o relacionamento sofrerá com ressentimentos. Em segundo lugar, um relacionamento saudável é construído à medida que as pessoas se gostam, a ponto de discutir com amor os comportamentos prejudiciais de cada um. Quando nós damos muito no intuito de compensar a falta de generosidade do outro, não permitimos que esse desenvolva essa carência e assim o prejudicamos. Em muitos casamentos percebemos a falta daquela ternura que se cultiva quando duas pessoas se importam com o detalhe do bem-estar da outra. Ser gentil é uma coisa, ser incapaz de traçar limites é outra. Com frequência, as pessoas superprotetoras acreditam que, cobrindo os outros de amor, consegue satisfazer suas próprias necessidades e todos viverão felizes para sempre. Apostando na hipótese de que a vida é justa e que seu amor salvará o mundo, muitas vezes o docinho de coco tem um duro choque de realidade. Contudo, essa limitação não surge da noite para o dia, ela começa na infância. Identificando limitações pessoais na infância. Haveria como identificar alguns desses comportamentos nas crianças de modo que fosse possível lidar com elas anos antes que evoluísse para imitação mais sérias. As pessoas superprotetoras normalmente são crianças amigáveis, que não sabem traçar limites saudáveis ou se autoafirmar. Lembro-me de perceber isso na filha de um amigo meu, uma menina de 10 anos chamada Curry. Eu costumo fazer perguntas às crianças que levam a refletir um ponto a responder de maneira autoafirmativa. A menina estava entrando no carro do pai quando nós três íamos ao mercado. Perguntei a Caury: Você gosta desse penteado disso que sua mãe fez em você? Se você gosta do meu cabelo assim, então eu gosto, ela respondeu. Para a maioria das pessoas, esse comentário não significa muito mais do que logo pensei. Interessante, ela não tem uma opinião própria. A minha opinião importa. Mas outro aspecto. Fiquei sabendo que ela estava enfrentando dificuldade no relacionamento nas colegas da escola. Alguma menina estava excluindo do grupo. E ela se sentia magoada e rejeitada. O bem-estar emocional de Carol estava sendo decidido pelas outras meninas, que na época agiam de maneira cruel. Em vez de depender da aprovação dos demais, a maioria das crianças saudáveis desenvolveria a capacidade de autoafirmar e se sentir contente consigo mesma. Algumas crianças, como Carrie, precisam de uma ajuda extra para aprender a construir uma autoimagem mais forte, de forma que as complicações, as opiniões alheias não passam por cima de suas próprias autoaceitação. Todos nós buscamos a aprovação de pessoas importantes na nossa vida, mas ela nunca pode ditar novas perspectivas. Devemos ser capazes de saber que aquela roupa cai bem em nós e que somos bons em algo ou congratularmos
bom, algo que sabemos fazer direito. Quantas menininhas passam a vida procurando aprovação e descobrem que os demais se recusam a expressá-las? Uma coisa é dançar por estar alegre, outra é dançar na esperança de que alguém aprove seus movimentos. A autoconfirmação ajuda a estabelecer os limites para que mais tarde a dedicação aos outros sejam contrabalanceadas por uma autoimagem saudável. Caso contrário, os jovens crescem procurando aprovação por todos os cantos. Quando meus filhos eram pequenos, muitas vezes eu lhe pedia ajuda em concertos e projetos na casa da fazenda e lhes fazia perguntas durante o trabalho. Você acha que a pintura que fez ficou boa? Como descobriu a solução para o cano que estava vazando? Você se sentiu bem consertando a cerca tão depressa? Como se sente após um trabalho tão bem feito? Esse tipo de pergunta é comentário a construir a base para ensinar os outros a autoafirmarem. Perceber que você realizou algo bom e ter a oportunidade de declarar isso para outras pessoas é exercício saudável para uma criança. A maioria das pessoas que vejo tem dificuldade em afirmar seus próprios talentos e suas realizações, que podem levar à perda de limites e necessidades emocionais que acabam resultando em uma busca de aceitação por medo, excesso de dedicação e de zelo. Quando o docinho de coco passa do ponto. No trabalho, os docinhos de coco são os que fazem tudo. Ficam até mais tarde, trabalham para ajudar os demais, se esforçam, se desgastam em dobro e nunca dizem não. Mesmo com a agenda lotada, ainda dão um jeito de encaixar mais alguma tarefa. Meigos e afáveis não conseguem resistir a pedidos exorbitantes nem dizer não. Até mesmo se alguém lhe pedir em cima da hora para ajudar em um projeto que está atrasado por causa da irresponsabilidade de outra pessoa. Eles quase sempre cancelarão seus próprios compromissos para socorrer os outros. Os superprotetores dificilmente são bons gerentes, pois não sabem dizer nada negativo. Seus comentários e suas avaliações são feitos de maneira a relevar os pontos fracos. As consequências aumentam quando um superior, que é um docinho de coco, protege seus funcionários à custa de sua própria responsabilidade ou do sucesso da companhia. Na minha empresa, temos regra de não falar negativamente de alguém da equipe para outra pessoa, mas o que acontece quando um funcionário é promovido e precisa dar pareceres críticos para o que consigam progredir. As pessoas superprotetoras têm mais dificuldade em fazer comentários negativos, mesmo quando em função requer isso. Elas acreditam que o estímulo constante será suficiente para fazer a outra pessoa chegar lá, mas em muitos casos isso não é verdade. Alguns leitores, sobretudo os docinhos de coco, irão perguntar: o que há de errado em ser solidário ou dedicar um tempinho aos demais? A resposta é nada, desde que se trate de uma emergência ou de uma necessidade ocasional. Porém, se você perceber que está constantemente limpando a sujeira alheia, resgatando gente irresponsável ou gastando demais de seu tempo com energia para por causa de um mau planejamento de suas crises de terceira, aceite o fato de que provavelmente você é um docinho de coco. E lembre-se, apesar de serem saborosos, os docinhos não são saudáveis para todas as pessoas. Você não precisa se transformar em um crítico, como veremos no próximo capítulo, mas deve atingir o equilíbrio com relação a quanta atenção dedica aos outros. A realidade é que o melhor que se pode fazer por amor aos demais é ajudá-lo a crescer, incentivá-los a ensiná-lo e, às vezes, repreendê-los para que superem suas limitações pessoais e tornem tudo aquilo que estão destinados a ser. Você é um docinho de coco? Entre os sintomas a seguir, marque o que você identificar em si mesmo e some quanto marcou. Acredito que, com o tempo, as pessoas vão acabar corrigindo seus próprios erros. Se alguém do trabalho está meio deprimido ou precisa de ajuda, tende a me procurar. É mais importante ajudar alguém que está com problemas do que terminar uma tarefa no trabalho. Às vezes falo com o que a outra pessoa quer ouvir, em vez de dizer o que estou realmente pensando. Para mim é difícil ser uma pessoa rígida e que impõe disciplina.
O sentimento das pessoas são extremamente importantes para mim. Por isso, às vezes, eu me atiro das encrencas, e- eu as tiro das encrencas que elas mesmas se meteram. Tenho muita dificuldade em dizer não às pessoas. Todos os dias estou sobrecarregado pelas responsabilidades que assumo. Eu terei dificuldade em dizer algo que pudesse magoar a outra pessoa, mesmo que fosse muito necessário dizê-la. Às vezes sinto que as pessoas se aproveitam de minha boa vontade em ajudar. Você tem tendência a ser docinho de coco? Marque a seguir seu valor total. Faça uma reta de 0 a 10. 0, tendência menos provável, e 10, tendência mais provável. Sou um docinho de coco, socorro. Sou muito cuidadosa ao discutir essas limitações, pois é difícil dizer a alguém tão gentil e atencioso que ele pode estar agindo de mal maneira que não é apropriada. Então, primeiro elogie todos os que são muitos protetores e espere que continue a ajudar e incentivar aqueles à sua volta. Eis aqui algo para refletir. Certamente todos se lembram das instruções que a aeromoça ou o comissário de bordo dão assim que entramos em um avião. Em caso de emergência, máscara de oxigênio cairão do compartimento superior. Ponha primeiro a máscara em você, só depois ajude quem estiver ao seu lado. Há um motivo para que você ponha a máscara primeiro em você. Se estiver usando, poderá ajudar melhor aquelas com que se preocupa. Imagino que você fica tão ocupado ajudando as outras pessoas que em vez quando acorda e descobre que o seu tanque de oxigênio está vazio. Então assegure-se de mantê-lo sempre cheio. Esse conselho pode parecer egoísta, mas não é. Muitas vezes, simplesmente saber dizer não é um dos maiores problemas. Eu trabalho com muita gente que sofre com isso. A mensagem que costumo divulgar é: não, não quer dizer que não quer ser não, não quer dizer que é negativo. Se eu sempre digo não, então é claro que eu sou componente negativo da equação. Porém, em alguns casos, dizer não é melhor saída. Minha missão é dizer a você o que fazer a cada situação, ou fazer de você a pessoa rigorosa, ou pior, torná-la egoísta? É claro que não. Meu objetivo é simplesmente ajudá-lo a encontrar o equilíbrio. Quero apenas incentivá-lo a se autoavaliar e pedir a opinião daqueles que conhece bem que responderá se superar essa limitação traria benefícios a você e às pessoas à sua volta. Etapas de tração específica. Aqui estão algumas ações que você pode adotar para começar hoje mesmo a ganhar tração. Após ler os capítulos referentes a limitações e esta ficar caracterizado como uma das limitações fatais, etapas como estas farão parte do seu plano de tração. Vou começar a impor limites de forma adequada. Se me sentir tentada a socorrer ou livrar a cara de alguém, preciso ter certeza de que farei isso pelo bem de todos. Ficarei conhecido como alguém que se importa com as pessoas a ponto de cobrar delas que sejam responsáveis. Por mais que seja difícil para mim, sei que isso permitirá que vários relacionamentos se desenvolvam. Vou passar a dizer não nos momentos adequados. Não deixarei de ser atencioso nem de ajudar os outros, mas vou evitar que, nessas circunstâncias, eu me comprometa com tarefas demais e me desgaste. De forma semelhante, vou parar de fazer coisas que os outros deveriam fazer por conta própria. A realidade é que as pessoas tendem a tirar vantagem de mim. Então, manter uma posição mais firme me ajudará a não abrir precedentes perigosos. Darei mais atenção a mim mesmo. Serei capaz de fazer mais pelos outros se eu tiver mais motivado. Então vou separar um tempo na agenda para fazer algo que eu goste. Vou começar a dizer o que penso com mais frequência. Se alguém pedir minha opinião, posso ser diplomático, mas ainda assim totalmente sincero. Preciso ter coragem de confrontar as pessoas à minha volta e cobrar delas atitudes justas e corretas. Como lidar com um docinho de coco? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa.
Toda limitação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos, portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados: o docinho de coco é atencioso, encorajador, positivo e companheiro. Para ser ouvido e criar bons vínculos com o docinho de coco, sempre elogie a motivação por trás de seu comportamento superprotetor. Essa preocupação com os demais é algo nobre. Então, cuidado para não passar a impressão de que você não a valoriza. Tente deixar essas pessoas em uma posição que transforme essas tendências em vantagem. Por exemplo, dar um docinho de coco, uma tarefa que exija fazer críticas sérias a outras pessoas, não é ideal. Da mesma forma, ter que encarar alguém da personalidade forte é difícil para essa pessoa. Com essas características, então, ajuste suas expectativas. O docinho de coco tem mais dificuldade em estabelecer limites. Portanto, incentive-o a dar passos menores mais e mais adequados.